A federação que representa os bancos, a Febraban, criticou a redução do teto do consignado do INSS, limitou os juros. Lembra? A gente falou disso aqui ontem. E disse que os alertas ao ministro Carlos Lupe, que é quem faz essa orientação, quem apresenta a demanda para o conselho gestor, têm sido feitos, mas têm sido feitos e não têm sido ouvidos, levados em consideração. Por que a Febraban é contra a limitação da cobrança de juros no crédito consignado, Bia? Colombo, a Febraban diz o seguinte, que essa diminuição, do teto da taxa de juros não leva em consideração os custos que o setor financeiro, que os bancos têm para arcar, então, com empréstimos consignados, com créditos consignados para os beneficiários do INSS. E que aí que na prática isso acaba ficando em uma situação muito complicada para os bancos, porque eles não conseguem arcar mais com esses custos, já que as reduções têm sido constantes. Ontem a gente contou aqui que essa última redução no teto dessa taxa foi a terceira só em 2023. O que acontece, de acordo com o próprio Ministério da Previdência, é que essas taxas estão caindo também de acordo com o que foi decidido pelo Conselho da Previdência, também de acordo com as quedas da taxa básica de juros, a Selic. Então, a expectativa é, além de tudo, que essas taxas continuem caindo, uma vez que a expectativa da Selic também continua sendo de queda, é possível que o teto dessa taxa aí de juros para o crédito consignado para os beneficiários do INSS também continuem descendo. E aí, então, a partir desse cenário, a Febraban ontem publicou uma nota criticando essa terceira queda. A Febraban diz, então, que é uma irresponsabilidade, cita nominalmente mais de uma vez o ministro da Previdência, Carlos Lupe, dizendo, então, que ele vem sendo avisado, de que isso não é possível, mas que não está fazendo nada sobre o assunto, que isso não está surtindo efeito. E apesar de criticarem Lupe, a Febraban faz um elogio, pelo menos faz uma referência aí, não nominalmente, mas a equipe econômica do governo federal, a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. A gente tem um trechinho aqui, a Febraban diz o seguinte nessa nota, olha, trata-se de uma ação marcada por falta de responsabilidade com a política de crédito, ao não levar em consideração qualquer critério economicamente razoável, como a estrutura de custo dos bancos, tanto na captação de funding quanto na concessão de empréstimos para aposentados. A conduta do ministro da Previdência Social, no caso Carlos Lupe, em nada dialoga com os esforços da equipe econômica do governo, que vem adotando várias medidas corretas para a melhoria do ambiente de crédito no país. Esse é um trecho, então, dessa nota da Febraban. Eles ainda completam dizendo que o cenário de crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS já vem diminuindo. Eu separei até aqui uns números. Eles dizem o seguinte, que entre maio e setembro agora deste ano, de 2023, o volume de empréstimo consignado concedido para esses beneficiários foi de 29 bilhões, quase 30 bilhões de reais. Um número 17% inferior do que o que foi emprestado no mesmo período do ano passado, um volume na casa de 36 bilhões de reais. Então, eles dizem que já está acontecendo uma diminuição e que esses aposentados já estão precisando procurar outros meios de conseguir esses valores. Então, uma crítica forte aí da Febraban ao ministro Carlos Lupe. A gente tem a nota, inclusive, do ministério dele, da pasta que ele comanda, o Ministério da Previdência, que disse que as decisões tomadas pelo Conselho são amplamente discutidas e precedidas de amplos debates no Conselho. Lembrando que essa última queda nesse teto da taxa de juros foi decidido por 14 votos favoráveis contra um apenas, que foi um voto contrário, inclusive de um representante do setor de bancos, do setor de finanças, Colombo. Obrigado, Beatriz. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo.